Fala, rapaziada da Movie Hub, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Hoje estamos num episódio magnífico, episódio de número emblemático, 50, né? Temos 50 episódios. Boa. Não tem plateia hoje, mas chegamos no episódio 50 e muito obrigado por vocês que têm acompanhado a gente nessa trajetória aí, desse um pouco mais de um ano, né? E hoje, né, episódio emblemático, eu trouxe alguém do CERN, da área da comunicação, né? Eu trouxe o dono de agência, eu trouxe o João Conelli, né? Beleza? Como é que Como tá, é que irmão? você Tudo tá? bem? Obrigado pelo convite. Nada. Valeu. João, antes da gente começar a falar de trabalho, métricas, números, Sim. metas e tudo mais, fala um pouco de você e quem que é o João? Rapaz, o João, trabalho com comunicação já há quase 30 anos e à frente da Conelli, à frente da agência há 26 anos. Então, comecei no mercado como um profissional da área de propaganda, né? Estagiário, depois diretor de arte, enfim, fui caminhando. E após um período conhecendo o mercado, resolvi assumir esse desafio, né? E em 99 eu comecei um trabalho à frente da Conelli e sigo até hoje. Nossa, olha. Começou quando? 99. 99? 19 de novembro de 99 foi quando a gente abriu as portas da Conelli na minha mão. Gente, 99 anos que eu nasci. A gente tava falando de idade agora há pouco, um pouco no backstage. Cara, nossa, tá muito tempo, tá na minha idade aí. Fizemos 26 anos, né, ano passado, finalzinho do ano passado. Olha, cara. E é uma trajetória bem completa e bem complexa aí no mundo da comunicação. Cara, o mundo da comunicação é um mundo que, antes de mais nada, né, antes da gente falar também do assunto, você trouxe uma coisa aqui pra gente. Então, isso daqui eu trouxe para vocês como uma gentileza, na verdade, que o Fabiano, ele conheceu o nosso projeto, né, da Shakedown, e ele falou, pô, cara, traz uns energéticos aí pra gente beber também e tal. Então, isso aqui, na verdade, é um projeto laboratório da Conelli, né, a gente fez um projeto especial desse produto. Ele é um energético com vitamina zero e tradicional. A gente fez esse projeto inicialmente, Pedro, como um presente para os nossos clientes. Então, chegou no final do ano, já é um projeto que eu venho desenvolvendo em paralelo com o trabalho da agência. E aí eu falei, cara, vou testar esse produto, vou fazer e vou colocar como um presente para os nossos clientes. A gente desenvolveu a caixa, desenvolveu o produto numa fábrica e fizemos a lata e tal como um case de marketing, né? E aí a gente fez o processo de validação desse produto junto aos nossos clientes, foi muito bom. E agora a gente vai começar um trabalho para lançar isso no mercado. Comercializar mesmo. Comercializar, então ele entrou como um presente da Conelli para os clientes. Agora a marca da Conelli vai sair daqui e vai ficar só a Shakedown, ela vai tomar frente desse projeto aí. Perfeito. Ó, Vamos provar ou não? Vamos provar. Vamos? Ah, mas agora... Pera aí, SMR, né? Eu pedi um copinho com gelo. A cor dele é sensacional, cara, ó, pra drink, pra beber puro, ó. Pra mostrar pro pessoal de casa. Dá pra ver, Remo? É roxo, é uma cor bonita. Roxo. Saúde. Saúde, isso aí. Gente, o homem é multifacetado, ele trabalha com agência, ele tem uma marca de energético, certo? Olha aí, gente. Então, é um produto, depois me conta se você gostou ou não. Eu gostei, eu já Bom. gostei do sabor. Ele Que eu não suave. tinha provado antes, quando você tinha Ele é trago suave, eu trouxe pra vocês aí também, ele vai muito bem com drink, vai muito bem puro, e ele funciona, viu, cara? Eu tive bons feedbacks, assim, que é um produto que além do gosto ser muito saboroso, ele realmente dá uma energizada legal. Perfeito. Boa. João, aí eu trouxe algumas coisas da área da comunicação. Sim. Mas a pergunta mais fácil de falar é por que a área da comunicação? Por que agências? Por que esse mercado que é tão... É um mercado um pouco mais agressivo, né? O mercado de agências de publicidade, Total. comunicação. É diferente, por exemplo, de agências que cuidam apenas de CRM ou de produtoras audiovisuais, que o mercado é um pouquinho mais brando, assim. Sim. Por que esse mercado tão um pouco mais competitivo? Rapaz, eu acho que justamente por conta da variedade de serviços que a gente abraça, né? Quando você trabalha numa agência de propaganda, de fato, a gente veio do mercado tradicional, né? O que é o mercado tradicional de agências? É aquele cara que construía antes do digital, ele construía as mídias off. Então fazia televisão, rádio, revista, jornal, que eram as mídias tradicionais, né? Com o tempo, a gente foi sendo obrigado pelo mercado e pelas mudanças do mercado a trazer para dentro mais serviços. Então, a gente teve que trazer para dentro o digital, que no início da agência, 26 anos atrás, não existia.
tivemos que trazer para dentro, depois do digital, o tráfego, depois do tráfego, a necessidade de produção de vídeo, porque hoje vídeo funciona muito bem, então não tem como ficar terceirizando isso toda hora, né? Aí agora, por último, a gente está trazendo a IA, né? Que também é outro fator. Então, o que acontece? Nosso mercado ele se torna complexo porque a nossa responsabilidade perante as marcas não é simplesmente da entrega de um trabalho, né? Ele é a entrega de um resultado completo, baseado em planejamento, baseado em criação, baseado em produção e veiculação de todo tipo de mídia. Então, como a gente hoje é uma agência 360 graus, a gente teve que, de tempo em tempo, vir trazendo inovações para dentro do mercado para a gente não morrer, né? Então, hoje a gente não consegue ter na agência um leque de serviços muito limitado no que diz respeito à comunicação. Então, o que o meu cliente precisar, eu preciso resolver. Então, quando o assunto é propaganda. Então, por isso que o nosso mercado se torna complexo. Eu preciso entregar a solução estratégica, aí eu preciso entregar a solução visual e eu preciso entregar o resultado no final para o caixa do cara ficar mais saudável, né? Perfeito. Então, é um desafio. É um desafio. Nossa, você começou você me trouxe um insight que eu não tenho essa referência. Uhum. Você começou com agência antes do digital. Como que era um pouco desse mundo? Porque as pessoas hoje em dia têm muita referência da agência Digital. Agência digital. Uhum. Eu vou fazer um Reels, eu vou fazer um tráfego pago, eu vou fazer um criativo estático. Uhum. E aí, eu não tenho uma referência Sim. sem ser essa, né? E muitas pessoas, provavelmente, que Sim. existem, a gente não tem essa referência. Para você ter uma ideia, cara, eu peguei a fase ainda, quando eu comecei a trabalhar em agência, não com a Connelly, mas antes da Connelly, eu peguei os últimos ilustradores a nanquim. Nossa, então o cara fazia, ele tinha lá uma prancheta, um móvel onde ele colocava iluminado e tal, e ele desenhava os anúncios primeiro, né, com caneta, né? Então eu peguei os últimos caras dessa fase aí, né? E aí depois, quando a gente na época chamava a digitalização, era você fazer no computador, né? Simplesmente. Então, quando a gente começou esse trabalho lá atrás, as mídias, elas se resumiam em propagandas de massa ou direcionadas. Então, você tinha televisão, você tinha rádio, você tinha jornal, que eram as mídias impressas, né? Jornal, os panfletos, as coisas mais que são mais direcionadas. E você vivia num universo geograficamente limitado. Então, você fazia propaganda em determinados lugares, em determinadas praças, como é assim que funciona até hoje a mídia off. Então, é por isso que a gente dividiu, né? A mídia off, ela é uma coisa e a mídia on, ela é outra coisa. Elas têm jeitos de fazer totalmente diferentes. Só que elas precisam se encontrar lá no final. Porque elas precisam todas juntas, integradas, elas precisam dar retorno, né? Então, o desafio, quando você falou assim, pô, a referência que a gente tem é digital, né? Porque, de fato, a maioria das agências que surgem hoje, elas vêm com foco total no digital. Só que como que a gente entende o mercado, cara? O mundo digital, ele é um mundo de fácil competitividade. Todo mundo pode, fazendo a estratégia certa, competir com você, inclusive anônimos, né? A mídia off, ela dá força para a marca. Então, a mídia off, o digital não consegue chegar, porque ela é muito cara. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil de entender. Se você pegar e abrir o iFood hoje, você vai encontrar lá, por exemplo, o McDonald's. Ele é uma das empresas que está ali oferecendo. Só que junto com o McDonald's, você vai ter ali a hamburgueria da esquina, você vai ter o leque de opções está na tua mão ali, né? Então você pode escolher tanto o McDonald's, que é uma baita marca, ou você pode escolher o cara que vende aqui na esquina para você, que ele também está ali no iFood. Então eles estão disputando o mesmo espaço. Aonde que o McDonald's mostra para todo mundo que ele é mais forte do que esse cara da esquina? É no off. Porque no off o cara não consegue chegar. Então, por que ele trabalha muito as relações, por exemplo, de ponto de venda, trabalha muito as relações de mídias em mídias estáticas, por exemplo, de imobiliário urbano, né? Bota ali no ponto de ônibus, bota no painel front light, porque ali é um espaço só dele. O outro cara, ele briga com outro semelhante, ele não briga com o mercado inteiro, né? Então, o posicionamento de marca é ali. E aí, se você pega ainda, vindo para o mundo digital, a Uber, a Airbnb, outros desses grandes players digitais, eles anunciam no off, né? Você pode ver, eles estão direto em TV, estão direto aqui no mobiliário urbano, eu vindo para cá, eu vi vários painéis de Uber anunciando.
Então, por que que ele se posiciona como uma mídia off se o digital já serve? Porque no digital ele vende e no off ele posiciona, né? Então, a Perfeito. integração dessas duas mídias é o cenário ideal. Perfeito. Mas isso vai de encontro um pouco. Aí eu tive um insight durante o que você estava falando. É muita. Lá fora esse mercado é um pouco mais acessível de off ou não? Eu tenho essa referência errada, porque eu vejo que tem gente que aluga um certo horário dentro da Times Square, por exemplo. Sim. É um pouco mais acessível, não? É um pouco mais acessível, mas tem que ver muito bem se a marca cabe nesse tipo de negócio. Porque, por exemplo, esse negócio Times Square que você falou, existe a possibilidade de você anunciar a tua empresa lá. É um caminho aberto de mídia, né? Agora, o que a marca precisa verificar é se dentro do pool de opções que ele tem de mídia off, aquela que mais se enquadra. Porque ele vai estar falando ali de marca, de construção, de autoridade offline, que é diferente da autoridade online, né? Então, a maneira com que a marca se posiciona tem muito mais a ver com planejamento estratégico e que caminho que eu sigo, do que com, pô, vamos fazer lá porque é bacana, ou porque é legal, ou porque vai dar hype, né? Então, Porque muita gente fez isso no hype, né? Tipo, isso, e exato. aí você vai pesquisar $40, se eu não me engano, por Isso. X tempo, eu acho. Aham. Mas, pô, é interessante. Muita gente que vocês estão presos no digital, olha, isso aqui é uma aula, gente. Cara, eu acho que o digital ele é fantástico, cara, porque você tem ali uma mídia barata, uma mídia estratégica e uma mídia que te dá métrica em tempo real. O offline não dá isso. Então, Perfeito. o cara pra gente ter ações metrificadas no offline, você precisa criar ações específicas para aquela mídia, para que ela funcione e você possa medir isso aqui está dando certo ou não. Então, por isso que eu falo, dentro de um posicionamento de marca, é muito importante a combinação das duas mídias. Muitas vezes, na grande maioria, a empresa não tem verba para fazer as duas coisas, né? Então, a gente fala de média e pequena empresa, ela não tem verba para atacar no offline como ele deve atacar. Então, o que ele faz? Ele concentra os esforços né, em mídia digital, porque ali vende, ali ele tem métrica e ali ele consegue disputar o mercado. Perfeito. No offline, é briga para gente maior, né? Então, o que a gente sempre fala assim para o cliente? Às vezes o cliente chega para nós, cara, cliente pequeno, o cliente médio fala assim, cara, vamos fazer uma campanha de outdoor? Pô, é legal pra caramba. Mas aí quais são as perguntas que eu tenho que fazer como profissional de comunicação? O que você quer pôr lá? Qual que é o teu objetivo com isso? Quanto tempo você quer ficar no ar? Porque se você faz uma propaganda vou dar um exemplo aqui, tá? Uma propaganda de 30 dias de outdoor e não for uma coisa promocional muito pesada, que você vai fazer volume a partir daquele anúncio, você perde dinheiro. Porque a gente chama de mídia de soluço, né? O que é mídia de soluço? O cara faz, ele dá um pico e aí ele sai do ar. E isso não serve para nada. Então, na maioria das vezes, ele não tem resultado com mídia off, porque mídia off é constância, né? Exato. Ou ela é constância, ou ela é uma coisa muito agressiva, como, por exemplo, uma campanha promocional, né? Uma coisa de tanto por tanto, um negócio que está numa condição muito boa. Ali a mídia off funciona muito bem porque ela apoia o digital, né? E vice-versa. Perfeito, perfeito. Gente, isso aqui é uma aula, gente. Eu espero que vocês estejam Que com legal. caneta. Que massa que Eu você tá espero gostando. eu tô aprendendo muito, porque eu não tinha essa referência da mídia off. Mas Boa. eu quero voltar um pouco atrás, eu Uhum. quero trazer um pouco sobre a Connelly. Uhum. Como é que a Connelly hoje ela trabalha o mercado? Quem que é o público da Connelly? Ou, tipo, é um público mais geral? Porque tem gente que... Eu trabalhei há um tempo atrás numa agência focada em só marketing jurídico. Sim. Muito nichado. Uhum. Hoje a Connelly não é assim. Não. A gente trabalha com um portfólio, com carteira aberta de clientes, só que a gente tem alguns diferenciais nisso daí. Primeiro ponto, a gente não atende duas marcas do mesmo segmento. Então, por exemplo, grandes agências e muitas agências fazem isso. Mas a gente não. A gente fecha contrato, o nosso formato de trabalho é recorrência, então é FII mensal, mais comissão em alguns casos. Mas a nossa carteira de clientes é aberta. Então, se, por exemplo, eu pego a Shakedown para atender, eu não atendo outro energético, eu só atendo ela, é exclusivo, né? Está no nosso contrato. Aí por que a gente fez isso? Vou imaginar que a gente é uma agência ativa e não passiva. A gente dá ideias, né? Se surge ideia lá dentro do nosso núcleo, para qual a gente dá essa ideia? Se a gente tiver dois.
Então a gente precisa ter um só de cada segmento para ter o Entendi. máximo de performance em cima desse. Entendi. Hoje, de um modo geral, assim, Pedro, a agência por conquista de mercado e sem querer, a gente fala que foi sem querer, e foi sem querer mesmo, porque eu não sei te apontar onde que isso aconteceu, a gente virou, nossa maior carteira hoje é de indústrias e de tecnologia. A gente tem esses dois segmentos como os mais atuantes dentro da agência hoje. Indústria são diversas de vários segmentos e tecnologia também são de vários segmentos. Então, atendo uma de cada segmento apenas, mas a gente acabou indo mais para esse lado. Só que eu tenho dentro da nossa carteira vários outros segmentos. Então, a gente atende desde distribuidor de óleo diesel, para você ter uma ideia, cosmético, varejo, baixo varejo, não alto, mas a gente tem muito forte, assim, acabou indo para o nosso mercado e a gente conseguiu dar mais resultado para a indústria e tecnologia. Mas não é uma agência nichada, tá? Ela atende carteira aberta. Perfeito, gente. Então, se vocês quiserem chamar eles, é só chamar. Boa. A gente fez um jabazinho, eu vou fazer o momento do jabá. Momento do jabá, bora. Momento do jabá. Uhum. Gente, falar agora dos nossos apoiadores, patrocinadores e parceiros, certo? Primeiro eu vou falar da Movie Hub, certo? Hoje eles não estão passando aqui atrás, mas, gente, tá tudo na descrição do vídeo. Quer fazer parte da comunidade? Mais de 600 funcionários, não. 600 empresários ali dentro para fazer networking, fechar um contrato, às vezes mostrar o seu serviço. Entra na Movie Hub que, ó, vocês não vão perder tempo. Outra parceiro que a gente tem é assim, certo? Você quer praticidade, agilidade e aquela facilidade na hora de assinar seus documentos, organizar seus documentos, é na Assim, certo? Link também na descrição. E da X-Skill, nosso simulador empresarial, certo? Não existe piloto de Fórmula 1 e não existe piloto de avião sem simular, gente. Essa é a realidade. Também aí na descrição, certo? Boa. Super ferramentas. Energéticos Conelli aí. Shakedown, isso aí. Estamos aí Perfeito. parceiros nesse episódio. Perfeito. Boa. Gente, em breve nas prateleiras dos melhores mercados da sua Isso. região. Boa. Gente, o João não é de São Paulo, como vocês podem notar. Pelo sotaque caipira. O sotaque caipira não Quando é você de São comercializar, provavelmente você vai começar lá. Eu vou pedir pra você deixar uma caixa aqui que eu Boa. vendo aqui no Boa. meu bairro. Vai ficar, tranquilo. João, no off eu falei pra você e eu quero muito sua opinião agora sobre uma certa pessoa. Vamos falar do Toguro, né? Toguro. O Toguro é um exemplo mais palpável do que acontece na área da comunicação em geral. Eu já vi alguns exemplos acontecendo com colegas meus, que existem algumas profissões dentro da área da comunicação que acabam se tornando uso capião, né? Vou usar esse termo. Isso. Que é a pessoa, ela fala que ela é e ela faz, ela não tem nenhuma formação e ela nunca bateu o pé e fala assim, mas ele não é jornalista, sabe? Tipo, tem gente que fala que é repórter, vai entrevistar na rua e não tem formação jornalística e tal. E o Toguro é um cara que não tem formação em marketing. Perfeito. E ele eu não sei se até onde é verdade ou não, ele assume cargos na área de marketing nas empresas, tipo a RAP, BID e teve a do Adib, a CIMED. A CIMED, perfeito. Me explica por que você acha que está acontecendo na área da comunicação hoje? Por que hoje está muito valendo mais o que o cara gera de resultado do que efetivamente o que ele tem de formação, o que ele tem de conhecimento técnico? Na verdade, para o mercado e para quem está contratando e para as marcas, sempre o que interessou no final foi o resultado. Sempre. Independente da ação, independente do que a gente está fazendo. Um cara como o Toguro, ele aproveitou e de forma muito brilhante como usar as ferramentas da forma correta, na hora correta e se posicionar para um determinado público, que é o público dele, né? E aí, logicamente, isso aí abriu, se espalhou e tranquilo. Eu defendo ações como a que ele faz. Eu gosto, cara. Eu acho bacana porque, assim, a audiência e a produção de conteúdo foi para a mão das pessoas. Então, se o cara tem o talento de fazer isso, o cara é um autodidata, por exemplo, ele sabe fazer por meio da prática recorrente, né? Eu não vejo problema nenhum no nosso mercado
de ter caras como ele, mais caras como ele, porque no final das contas, nosso mercado trabalha com criatividade. Exato. Quando um cara é criativo, independe da formação dele. Quando ele tem a ferramenta na mão, ele consegue fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser e com a competência que ele tem, né? Então, eu sou um admirador do que o Toguro está fazendo. Acho que ele fez um super trabalho nas empresas que ele passou, porque ele, na minha visão, ele nunca perdeu o foco do que ele foi construir lá. Então, ele foi construir e reforçar uma autoridade que ele construiu com as próprias mãos ali, a partir da imagem dele. Então, eu não vejo problema nenhum nas ações que ele faz, não condeno, apoio. Acho que o que o nosso mercado precisa, cara, é de gente mais criativa. Exato. O que o nosso mercado precisa é de gente mais ativa com relação a isso. Porque se você pegar hoje o meu formato, que eu vim lá de 99, e o que eu vim trazendo para modernizar e para não morrer no mercado, eu tive que dar vários passos que foram fora, além da imaginação, né? E hoje, com esse negócio do digital muito aflorado, muito forte, de cada um pode pegar seu celular, pegar sua câmera e fazer seu conteúdo e gerar engajamento e resultado, eu acho que tem que ser feito. Eu duvido que uma empresa como a CIMED e um profissional do gabarito do Adib fosse fazer isso sem responsabilidade. Então, assim, ele provavelmente planejou muito, conversou muito, fez queimou muita energia para poder lançar um projeto como esse. É ousado acreditar numa coisa como essa, porque, vamos falar assim, ó, Pedro, se você chegar com uma ideia como essa, acho que 80%, 90% das empresas vão reprovar, não vão seguir, por medo do posicionamento da marca. E não está errado, é uma coisa que faz parte do jogo. Então, se eu tiver um pouco de medo, eu recuo e não faço. Os que são mais ousados e os que têm capacidade de manter, de bancar essa recorrência, são caras que vão funcionar. Acertou a estratégia, vai dar certo. Então, o que um cara como o Toguro fez? Ele conseguiu, a partir do que ele entrega, fazer potencializar a entrega das empresas que ele cuida, né? Então, resumindo a resposta para você, eu não condeno, eu sou a favor, e eu acho que tudo é um processo de construção. Só que a única coisa que não pode ser é irresponsável. Né? Você tem que fazer isso com responsabilidade. Você não pode agora, porque deu certo o case dele, você querer fazer na tua empresa que não tem potência de marca, que não tem verba, que não tem como fazer isso tracionar de verdade, é melhor não fazer. Porque aí, ao invés de ter um resultado, você pode queimar. Então, tem que ver o momento, tem que analisar o momento. Então, assim, uma marca como a CIMED, por exemplo, uma marca como a BID, uma marca como a Rap ou Rap, né? Assim. Rap. Rap, né? Rap. Elas têm potência para seguir um projeto como esse durante um tempo, mas o projeto ele tem que ter começo, meio e fim. E durante o começo e meio e fim, ele tem que fazer todos os aportes intelectuais e de dinheiro para fazer com que a coisa toda funcione. Então, ação isolada não vai dar muito resultado. Então, tem que ter potência para aguentar o tranco. Perfeito. Gente, é que eu tinha uma opinião, aí eu mudei um pouco ela. Uhum. Eu achava assim, cara, as marcas estão de sacanagem. As marcas estão de sacanagem, elas estão chamando o Toguro por conta da influência dele e tudo mais. E querendo ou não, não é errado, gente. É isso. O cara, ele é um canhão um canhão de algoritmo. A fanbase dele é imensa. Sim. Mas você querendo ou não, você vai contar, ele tem uma experiência, eu acho que tem mais de 10 anos de influência, comunicação, então ele deve ter experiências pregressas que querendo ou não, constrói um pouco ali do portfólio. O grande problema, Pedro, é que a maioria das pessoas enxerga o fim, né? Se você pegar um histórico desse cara, o quanto que ele veio construindo, entendendo o mercado dele, entendendo o público dele, testando, errando, fazendo, até ele chegar onde ele chegou, tem um caminho árduo ali, cara. Se você for conversar na mente desse cara, você vai ver que ele é meio alucinado por conta disso. Porque, assim, né, não é normal, entende? O cara não consegue viver o que ele mostra na internet no bastidor.
O bastidor é pesado, cara. O bastidor é doído, né? Então, tipo, Exato. é complexo. Pega um cara como o Caíto Maia, por exemplo, da Chili Beans. Todas as histórias que ele conta, desde o começo da história dele na feira lá e tal, que ele foi, começou a participar, desde as vendas dos óculos que ele fazia, indo para os Estados Unidos e trazendo para cá para vender em mala e tal, os calotes e tal. Então, se você pegar o histórico até chegar no sucesso desse cara, e ele fala lá, são 10 anos trabalhando sol a sol e não tendo Exato. resultado. Se eu pegar a história dele e trazer para a minha, por exemplo, eu fiquei, de 26 anos que eu tenho na agência, os 5 primeiros anos foram de conta no vermelho, cara. De conta no vermelho, de coisa ruim, de nada dando certo. Então, assim, se você não criar algo para você fazer funcionar o negócio e entender que o bastidor ele vai ser complexo, você vai ter que construir um backstage antes, vai ter que fazer todo um processo de coragem, sabe, de mandar bala, de não desistir e tal. Não funciona de uma hora para outra. Cara, são Exato. raríssimos e poucos os caras que dão certo por exemplo, de viralizar numa ação única, né? Exato. Então, se você for pegar o histórico desse cara, é complexo, cara. Tem bastante coisa ali E por tem trás. gente que geralmente, quando dá essa sorte, não entende muito bem como funciona e não é uma coisa, não fica perene, né? Não se mantém. Sim, não se mantém. Porque, por exemplo, nossa, fiz essa jogada aqui, deu certo de primeira. É isso aqui. Sim, Às vezes não. Foi sorte. Foi um momento, assim, um time certo. sim, Então, gente, não é sorte, é construção. é construção. A gente tá quase perto do final, porém, uma pergunta que né, o nosso público é muito focado na área da tecnologia. Uhum. E como é que a IA hoje está influenciando nas agências? Cara, na minha, Pro bem, né? Não, Cara. mas, por exemplo, tem muita gente que fala assim, mas que essa IA vai matar o designer, essa IA vai matar o videomaker, essa IA vai matar a agência que eu tenho. Uhum. Gente, não vai acontecer isso, né? ela vai matar o formato, cara. É, Entendeu? O formato ela vai matar, mas o profissional Bom, primeiro, né? A IA na minha cabeça, ela é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores janelas de oportunidade de negócio de todos os tempos, assim, né? Porque ela surge como um facilitador, um meio da gente conseguir soluções e ideias de uma forma muito dinâmica. E no meu mercado, ela já está sendo transformadora, Sim. no bom sentido, né? Só que isso é um processo também. Assim como foi o processo de trazer o digital para dentro, como foi de trazer o tráfego para dentro, como foi de trazer a produtora para dentro, trazer a IA para dentro vai ser também mais um desafio, né? Exato. E quando eu falo em trazer para dentro do negócio, é trazer de forma consistente. Não é usar como ferramenta, né? É usar a IA como um meio de você criar novos negócios. Então, o grande ponto que a gente tem hoje, dentro da Conely, o processo de transformação que nós estamos vivendo é, primeiro, um processo de estruturação de formato, depois um processo de treinamento de equipe e depois um processo de levar isso para o mercado de forma consistente. Então, a gente usa hoje a IA como ferramenta no dia a dia, mas nós estamos dentro de um processo agora de transformar a IA em meio de trabalho, né? O que é o meio de trabalho? É você poder oferecer para o teu cliente soluções que vão facilitar a vida dele lá na ponta dele. Perfeito. Porque nós temos uma coisa assim hoje, a agência hoje ela trabalha, ela faz parte do negócio do cliente, né? Então você faz o teu trabalho de comunicação aqui, você tem que acompanhar o time comercial, como é que tá os leads. Você tem que acompanhar o atendimento do cara na ponta, se ele é físico ou digital, se tá bom. Porque senão o nosso trabalho morre no meio. Então, Exato. o que acontece? A IA, ela tá vindo como uma ponte de ligação quase que sem erro entre o início do trabalho e o final. Então, o que a gente está usando? Meios de criar ferramentas, não só para automatizar os processos e deixar mais ágil, como também ferramenta de checagem, ferramenta de resultado, ferramenta de processo. Então, ela é um caminho sem volta e é algo que pela primeira vez, assim, Pedro, eu posso falar que eu vejo dentro de uma agência de comunicação a possibilidade de escala, né? Que a gente não tem, né? Então, até hoje na agência tradicional é assim, você traz mais cliente para dentro, você tem que contratar mais gente. Exato. Não dá conta, porque o material ele é 100% humano, né? Com a AI, com as tecnologias agora, existe a possibilidade de escala. Então, o nosso projeto hoje está focado em trazer
a IA como solução real para o nosso cliente e para nós como uma oportunidade de negócio de escala também. Então, está sendo muito bacana, assim, muito disruptivo a gente ter a IA como, não como ferramenta, mas como uma forma de você criar processos que criam uma certa dependência nossa e do cliente do uso dela, mas de uma forma muito, muito próxima da perfeição, né? Perfeito. Por exemplo, as agências de comunicação tradicionais, vamos ser bem franco, elas são inchadas, muita gente, elas são caras, o custo dela é muito alto. Não é? É bem caro. Nossa, é bem caro. Ela não tem uma performance boa, ela demora, prazo fura. Então, assim, cara, a gente hoje, a tradicional, ela está na contramão do que deveria ser, né? Então, a gente, olhando isso, a gente fala, cara, a única chance que nós temos de sobrevivência nesse mercado é a gente realmente criar processos que tragam performance, resultado e uma coisa que faça com que o cliente perceba valor a partir daquilo que nós entregamos. Porque se você parar para pensar hoje, design, site, landing pages, processos de tráfego, dentro do nosso universo, isso virou commodity, cara. Virou Nossa. Commodity. Tipo assim, você tem ferramenta que faz tudo. Então, assim, tá, mas isso aí é o nosso principal ativo hoje. O que a gente vende, então? Né? Já que é commodity, então a gente tem que vender inteligência, tem que vender estratégia, tem que vender ferramenta, tem que vender... daqui, né? Exatamente. Então, mudou um pouco não, mudou 180 graus o nosso mercado. Nossa, né? sim, então a gente precisa trabalhar rápido com isso aí. Exato, o Cloud, pô, a IA que eu mais uso é o Gemini e o Cloud. O Cloud, ele literalmente faz quase tudo, velho. É alucinante. Bizarro. É bizarro. Tem um colega que ele é produtor executivo numa produtora. Ele fala que cortou os auxiliares dele pra usar o Cloud, cara. Você entendeu? É bizarro. Mas é engraçado isso que você falou, de ficar extremamente amarrado ao processo. Sim. Isso, pra mim, é o que a IA vai fazer hoje no mercado e nas empresas. João, estamos chegando no triste final. Que pena. Tá bom, cara, o papo. Não, tá bom mesmo. Tá bom, mas eu tô olhando o nosso timer aqui, gente. Boa. Deixa uma mensagem para quem tá na área da comunicação, quem quer abrir sua agência, quem quer... A mensagem de alguém que tem 30 anos de carreira aí. Deixa essa mensagem, cara. E qual a dica principal que você dá? Vamos lá. Dica principal atual, tanto para quem está começando quanto para quem já é do mercado, já está no meio. Acho que a gente está num caminho sem volta de especialização e estudo e criação de métodos e processos. E o que é mais legal nessa história, né? A gente está descampando esse território, todo mundo junto. Tudo é mato ainda, né? Como a gente fala no interior, hoje é tudo mato. Então a gente vai ter que descampar esse mato juntos. E tem muita coisa para vir aí, cara. Então eu acho que a dica principal é se especializar, é estudar muito isso, tentar encontrar o teu caminho, né, nesse processo, porque tem muitas opções, tudo que é novo traz muita opção, né? Se você pega, por exemplo, vamos dar um exemplo bem genérico, por exemplo, os carros elétricos, né? Eu acho que já tem muita IA embarcada nesses carros. Nossa, sim. Só que se você parar para pensar, é a geração 1 ainda, cara. Né? Nós começamos agora com essa onda, né? Então, se você parar para analisar o que vai ser colocado para dentro desses carros, dando só exemplo do carro, né? De tecnologia, de interações, de coisas que vão acontecer. Então, eu dizia para minha turma lá na agência assim, a IA, ela é uma revolução tão grande quanto foi a invenção do smartphone. Só que esses dias eu fiz uma apresentação para eles lá na agência e falei assim, cara, eu estava errado. não é isso. Ela é, na minha visão, a maior revolução tecnológica de todos os tempos, cara, para a gente poder entregar solução. Eu acho que desde a internet. Desde a internet, exatamente. Então, assim, para a gente entregar solução, eu acho que é uma coisa de outro mundo. Então, se valer a dica, estude isso daí, que é o que vai trazer nossos diferenciais de mercado. E quanto a morrer ou não morrer nosso mercado, ele não vai morrer, ele vai mudar de posição. Então a gente vai precisar de inteligência, né? Muita inteligência aí, para poder fazer com que a coisa toda aconteça da forma correta, né? Não vamos esquecer que ela é uma ferramenta e ela é um meio, né? Então
dá pra gente seguir, mas com bastante responsabilidade e cuidado, né, no que está sendo feito. Perfeito. E onde as pessoas podem te achar? LinkedIn, Instagram, TikTok? João Connelly é Connelly com 2 L's e Y, e da agência no geral é Connelly com 2 L's e Y, _ propaganda. Ali vocês encontram nossas redes sociais e ali está o nosso dia a dia. Perfeito, gente. Sigam ele. Chamem ele, né? Se quiser contratar uma Pode agência, chamar. certo? Gente, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até aqui, certo? Obrigado, João. Obrigado, meu irmão. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado pela sua paciência. Outra coisa. Sigam a gente nas redes sociais. Nossas redes sociais estão aí abaixo. LinkedIn, Instagram, né? Que são as principais. Mas se você jogar Movie Hub no Google, a gente aparece lá, certo? Gente, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e valeu!